Oi, pessoal, espero que esteja todo mundo bem. Bom, hoje a gente dá continuidade ao nosso curso de treinamento para OBI e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura de repetição. Novamente, as tutoras essa semana somos eu e a Emily. Bom, o que fazer quando um código se repete? Imagina que a gente precisasse ler 1000 valores que um usuário vai digitar. Seria eficiente a gente ter 1100 ou 1000 linhas de SKF? Então, nesse caso, e se na verdade o usuário falasse assim: olha, eu não sei quantos valores o usuário vai digitar, ele vai definir para mim. Como é que eu saberia quantas linhas de senha ou quantas linhas de scanf eu teria que colocar? Poderia ser uma, poderia ser cinco. Então, como a gente resolve esse problema? Bom, a gente usa laços de repetição. Mas o que seria um laço de repetição? Um laço de repetição é uma estrutura da programação que ela permite que determinados blocos de código se repitam por um número definido de vezes ou até que uma certa condição seja atendida. Nesse caso, a gente tem alguns exemplos que a gente vai tentar explicar melhor aqui para vocês. O primeiro caso é o for. O for seria quando a gente sabe o número de repetições que a gente vai ter, quando a gente tem uma quantidade definida de vezes que a gente precisa que aquele código execute. Nesse caso, a gente tem uma certa sintaxe aqui. Por exemplo, a gente precisa, aquele exemplo anterior, a gente precisa somar uma quantidade ali de valores que a gente não sabe qual é, que o usuário vai definir para a gente. Então, o usuário define aqui, por exemplo, um usuário vai digitar 3 números que a gente precisa somar. Então, aqui, ó, a gente entra no for. A estrutura do for é a seguinte: a gente tem uma variável de controle, que nesse caso é essa int i aqui, que a gente inicializa ela com algum valor, nesse caso está inicializando com zero, define uma condição para a gente saber a quantidade de vezes, até quando, né, aquele laço vai executar. E o incremento é o seguinte: a gente tem essa variável e se ela continuasse valendo zero todas as vezes, a gente ia ter um loop infinito, né? Ia rodar infinito porque não ia ter nenhuma mudança. Não ia chegar até o momento de atingir a condição para parar. Então, esse incremento, basicamente, ele sempre soma a nossa variável i. Então, ele está sempre mudando a variável i. Nesse caso aqui, esse i mais mais significa que ele está somando 1 à variável i. Mas a gente poderia fazer diferente. A gente poderia fazer o i multiplicado por 2, a gente poderia fazer o i somando outro valor. Isso aí vai da necessidade do problema. Nesse caso aqui, vamos supor que o usuário digitou 3, então ele quer somar 3 valores. Na primeira iteração, o i vale 0, o i é menor que n, né, porque 0 é menor que 3, e a gente roda essa condição aqui. A gente lê um valor e joga ele na nossa variável de soma. Aí, quando a gente executou tudo que está aqui, esse i ele é incrementado em 1. Então, agora o nosso i vale 1. I é menor que n? Sim, 1 é menor que 3. Então, a gente executa mais um e lê mais um termo para a soma. Agora, o nosso i vale 2. 2 é menor que n? Sim. Então, ele executa de novo, soma mais 1. O 3 é menor que 3? Não. Então, quando ele atinge essa condição não é mais verdadeira, ele finaliza a execução e vai para a linha de baixo. Nesse caso, que vocês podem ver que for está delimitado por essas aspas. Então, tudo que está aqui dentro é o bloco de código que está sendo executado a cada iteração. Iteração, a gente fala que é cada vez que o código está rodando. Cada vez que ele roda é uma iteração. Então, nesse caso aqui, ele executou as 3 vezes, com i valendo 0, 1 e 2. E depois, quando chegou aqui 3 menor que 3, ele definiu que foi falso e pulou para a linha de baixo. Esse é o foco, quando você tem ali um número definido de repetições que você precisa executar. Mas e quando você não sabe quantas vezes ali exatamente você vai precisar repetir determinado bloco de código? Nesse caso, a gente tem o while. O while, ele basicamente é o seguinte: enquanto tal condição for verdadeira, eu vou executar tudo que está aqui dentro. Então, enquanto condição, executa aqui. Vamos colocar esse exemplo. A gente tem uma variável que ela recebe 1 e uma soma que recebe 0. A gente vem aqui no while e verifica. Olha, isso vai executar enquanto o x for maior que 0. O x é maior que 0? Sim, o x é 1. Então, ele vai entrar aqui e vai ler um valor. E aí o usuário vai digitando aqui, digitando, ele pode digitar infinitas vezes.
o while só vai parar quando o usuário digitar um valor que seja zero ou negativo. Porque, por exemplo, ele digita que é maior que zero? Sim, então continua. 2, 3, aí ele vem aqui e digita menos um. X é maior que zero? Não, não é. Então ele vai sair do laço while, também delimitado por chavinhas aqui, e vai pular para a linha de baixo. Agora, imagine o seguinte: se aqui em cima eu tivesse definido o int x igual a zero, quando ele chegasse aqui embaixo no while, ele ia ler o seguinte: zero é maior que zero? Não é? Então, ele nunca entraria nesse laço aqui. Mas e se eu precisasse que ele entrasse pelo menos uma vez no meu laço? Se eu precisasse de pelo menos executar esse código aqui pelo menos uma vez? Bom, nesse caso, a gente usaria o do while. O do while, ele é quase igual ao while, só que a diferença é que se mesmo que a condição não esteja atendida de primeira, ele vai executar o bloco de código pelo menos uma vez. Imaginem que vocês têm um sistema e vocês precisam que o usuário digite uma senha até que ele acerte. Bom, se a gente usa o while e define senha digitada diferente de senha correta, vocês concordam comigo que quando ele entrasse aqui, ele não ia reconhecer? Porque a gente não definiu esse valor antes. Então, nesse caso, usando o do while, a gente garante que pelo menos uma vez o usuário vai ter que digitar uma senha. Então, por exemplo, aqui a gente tem a senha digitada e a senha correta. Tudo que está dentro dessas chavinhas aqui do do é como se fosse o bloco que está aqui dentro desse while. A diferença é que, justamente, ele vai executar pelo menos uma vez. E aí aqui o while, novamente, enquanto tal condição seja verdadeira, ele vai executando aqui sempre. E aí, quando o usuário chegar à senha, a gente sai do laço e vai para a linha de baixo, que seria o acesso permitido ali. Bom, como é um assunto um pouco mais lúdico, digamos assim, eu acho que fazer exercícios vai ajudar a gente a entender melhor o funcionamento deles. Então, aqui a gente tem 3 exercícios, eu vou fazer ele com vocês. Oi, pessoal, acabou que eu fiz o exemplo aqui, mas na última gravação ele não pegou a tela do Selenium, então eu vou fazer aqui de novo os exercícios. Bom, o primeiro exercício, ele é para imprimir a tabuada do 7. A tabuada do 7, ela vai de 1 até o 10. Então, como a gente sabe a quantidade de vezes que a gente vai repetir, então a gente pode usar o for, certo? Porque a gente sabe a quantidade de vezes que a gente vai ter que imprimir as informações. Então, nesse caso aqui, a gente começa com a nossa variável de controle. Nossa int vai começar com 1, na verdade. Isso. A nossa variável i, ela vai rodar enquanto i for menor ou igual a 10. Porque nesse caso aqui, a gente também precisa que ele imprima o 10. E a gente vai iterar de 1 em 1. Então, o i vai ser incrementado de 1 em 1. Mais. Esse for aqui, ele está basicamente indo de 1 até 10, contando de 1 em 1, 2, 3, enfim. Então, aqui, para a gente imprimir a tabuada do 7, a gente vai imprimir o seguinte: a gente vai imprimir esse valor aqui, que é o i, esse valor vezes o 7 vai ser igual a. Aí, novamente, a operação em si, que seria i vezes 7, certo? Então, aqui, a gente está rodando com i igual a 1. Então, 1 vezes 7 é igual a 1 vezes 7, 7. Incremento mais 1. 2 vezes 7 vai ser igual a 2 vezes 7, 14. Então, vamos testar aqui agora. Vamos lá. E foi. Eu esqueci de pôr endly, então ele não pulou linha, ficou um pouco tudo juntinho, né? Deixa eu colocar aqui pra gente pular a linha bonitinho.
E agora foi. Bonitinho, ó. 1 vezes 7, 2 vezes 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. E aqui a gente tem a tabuada do 7. É um exemplo bem simples, mas eu acho que ajuda para entender melhor o funcionamento dos laços de repetição. Agora eu vou colocar o outro exemplo aqui, eu vou comentar esse exercício. Ah, só lembrando, pessoal, eu não mostrei criando o projeto, mas aqui a gente já está usando a estrutura básica que a gente definiu lá na primeira aula, que seria todos os includes, o using namespace std, e nesse caso eu estou usando sem out, então tem essas duas linhas aqui. Bom, o segundo exercício é um algoritmo que imprime todos os pares de 1 até 1000. Novamente, a gente sabe o intervalo de valores, né, que a gente vai ter que trabalhar. Então, a quantidade de vezes que a gente vai ter que rodar. Nesse caso, então, a gente vai usar o for, novamente. Aí aqui um pouquinho mais rápido, o int nossa condição, ele vai começar em 1, porque aqui está definido para a gente que vai de 1 a 1000. Então, ele vai de 1 até ou igual a 1000. E ele vai percorrer todos os valores, então ele vai de 1 em 1. Então, pronto. Agora a gente já tem o nosso laço, que vai iterar pelo número de vezes por todos os dígitos, né? Que o exercício pede pra gente. E falta agora a gente definir quais valores a gente vai imprimir. Bom, vocês viram a estrutura condicional na última aula e viram também operadores matemáticos. Então, imagino que seja intuitivo para todo mundo que a gente vai percorrer. E quando, se acontecer do i, o resto da divisão de i por 2 for zero, isso significa que o quê? Que esse valor, ele é par, certo? Porque a gente definiu lá naquela aula de operadores que um número divisível, ele é par quando a gente divide por 2 e não sobra resto nenhum. Então, nessa condição aqui, a gente vai filtrar todos aqueles que forem pares. E aí a gente dá um cout, completar. Aí a gente imprime esse valor. Então, vamos lá testar. Nesse caso aqui, ele tem que imprimir o 2, o 4, o 6 e assim por diante. Ó, vamos olhar aqui uma breve passada. Ó, 2, 4, 8, 10, 12, 18 e vários dígitos até o 1000. Então, nesse caso aqui, a gente está usando tanto a estrutura de repetição, quanto a estrutura condicional, quanto operadores matemáticos. Então, assim, vocês podem ver que a programação, ela é como se fosse a matemática, a gente só vai aumentando bloquinhos e a gente usa todos eles em conjunto para formar nosso algoritmo. Bom, o último exercício, ele pedia para a gente ler valores e só valores até que encontrássemos então, a gente vai ler e soma valores até que a gente encontre um zero. Ele não definiu uma quantidade fixa de vezes. Então, a gente não pode ter certeza de quantas vezes a gente vai ter que rodar esse algoritmo. Nesse caso, o mais indicado seria a gente usar um while, certo? Então, aqui a gente vai ler e somar valores. Então, como ele não definiu, eu vou usar int mesmo. Vou definir que int é valor. Ele vai começar aqui com 1. E a gente vai ter uma variável soma. Aqui é aquele long
que vocês viram no exemplo, inclusive esse exercício é bem parecido com o do exemplo da tabela, mas esse long long é como se fosse um int muito, muito grande, tipo, excepcionalmente grande. Ainda é uma variável inteira, só que ele cabe mais, digamos assim, informações. Eu vou colocar aqui soma. Vou começar com zero. Aqui a gente vai colocar o nosso while, enquanto o valor for diferente de zero, a gente vai executar o que está aqui dentro. Nesse caso aqui, a gente vai pegar o valor e vai acrescentar ele à soma. Desse jeito aqui. A gente vai somar até encontrar o zero. Quando a gente encontrar o zero, a gente vai imprimir a nossa soma. E simples assim, a gente tem o algoritmo pronto. Vou dar play aqui. Pronto. Ó, vou digitar aqui 2 mais 4 mais 4 e mais 5. Vou digitar o zero. Ó, ele parou de executar e somou corretamente aqui, ó. 4, 8, 12, 17. E somou certinho aqui. Aí, e por hoje, pessoal, era isso. Qualquer dúvida nas listas ou até mesmo no conteúdo da matéria, a gente se vê nas segundas e quartas para as nossas aulas de tira dúvidas. É isso.